Pai Santo, nós te louvamos pela tua santa palavra, te louvamos pela tua presença, te louvamos, Pai, por esse elo de amor que nos une. Corre na nossa veia o mesmo sangue, o sangue do Cordeiro, que foi derramado por nós. É tão gostoso, tão prazeroso, a tua palavra diz como é bom que os irmãos vivam em união. E nós dizemos isso nessa noite, como tem sido bom a convivência com os nossos irmãos, como tem sido bom, Pai, esse ambiente gostoso de igreja, esse ambiente que o Teu Espírito preparou para nós. Nós te louvamos por isso. É tão bom, Senhor, ver as crianças crescendo num ambiente de paz, um ambiente onde não há, Senhor, discórdia. É tão gostoso saber disso. Nós te louvamos, pedimos ao Senhor que abra a Tua palavra diante de nós nessa noite. Que nós possamos mergulhar na Tua palavra, Senhor, e não apenas ouvir, mas entender e viver a Tua palavra. Que haja em nós, acima de todas as coisas, um desejo crescente de obedecer a Tua palavra. Pai, que nosso coração seja inclinado à obediência. Que nós não sejamos, Senhor, encontrados entre aqueles que já ouvem as coisas dizendo, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. Que não haja em nós esse espírito, mas que haja em nós o espírito que ouve em Jesus Cristo, de submissão, de dizer, nós vamos fazer, essa é a intenção do nosso coração, nos ajuda, Espírito Santo. Que esse espírito, Senhor, de humildade, de aprendizado, esteja sobre nós. Que o Senhor, Pai, amargue agora, em nome de Jesus, toda a influência negativa, tudo aquilo que distorce a Tua palavra, que rouba a atenção, que neste momento o Teu Espírito nos guie a toda a justiça e a toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu falei um pouco sobre Mamon. Nossa, passei tanto de uma vez. Sobre as palavras de Jesus. Jesus dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Jesus é tão enfático, ele fala, não, vocês não podem. Ou seja, ainda que você tente, você não pode servir a dois senhores, não tem jeito. É uma frase enfática, não tem a opção de servir a dois senhores. Nós vimos também que é o único momento na Bíblia onde Deus chama um espírito de Senhor. Não é que Deus está dizendo, Ele é o meu Senhor, mas Jesus reconhece que Ele tem um senhorio. Por que Ele tem senhorio? Porque as pessoas o obedecem como Senhor. Então, é o único momento que isso acontece na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. E nós vimos que muitos tentam essa conciliação impossível. Serve a Deus aos domingos e Mamon durante a semana, servem a Deus com os lábios e Mamon com o coração, servem a Deus na aparência e Mamon, dinheiro e riqueza. Não é que Mamon é o Deus do dinheiro e o Deus da riqueza. Mamon é literalmente dinheiro e riqueza. Essa é a tradução de Mamon. E é interessante nós notarmos que o tempo todo a Bíblia nos leva a entender essa relação com o dinheiro. É interessante que eu falei para vocês que me confrontou bastante, e eu já notei mudança na minha vida do último estudo bíblico para cá. E é tão gostoso quando você vê isso, né? Que a palavra te confrontou e você mudou. Como saber se um dinheiro é um Deus? A gente viu que um Deus, ele é fonte de provisão. E tem algumas pessoas que, se têm dinheiro, elas se sentem seguras. Se não têm dinheiro e têm que depender de Deus, elas ficam ansiosas, elas ficam, em outras palavras, insuportáveis. Ninguém aguenta o humor daquela pessoa simplesmente pelo fato dela ter que depender de Deus. Uma outra coisa muito peculiar de um Deus, ele exige consagração. Nós vimos que as pessoas que mexem com dinheiro, elas têm que ser muito fiéis, muito consagradas, muito honestas, porque é o tipo de consagração, não que seja errado a honestidade, vocês não entendendo o que eu estou falando, né? Exige honra,
A gente viu semana passada a comparação entre a preparação de um executivo e de um pastor. Você vê um pastor estudando demais, a gente fala assim, nossa, que desperdício. Aquele cara tem 7 faculdades e pastor, como é que pode? O outro, o executivo, tem tantas faculdades. Nossa, aí sim, hein, esse cara nasceu para vencer. Então, é uma coisa que já foi implantado dentro da sociedade. Desculpa, gente, está bem irritada a minha garganta. Exige, eu tenho uma aqui, thank you. Exige temor. Mamon governa por meio do medo, da ansiedade. É impressionante, às vezes, as atitudes que certos pais de família têm pelo simples medo de não poder sustentar a sua família. Eu conheci pelo menos 3 homens de bem, de respeito, de caráter, que cometeram suicídio quando perderam dinheiro, diante da possibilidade de não ter como sustentar a família. Isso não é normal, é a influência, é o medo que Mamon coloca, e principalmente sobre o homem de caráter, ele tem esse peso em cima dele. É como se Mamon o tempo todo soprasse no ouvido dele, dizendo que ele é derrotado, que ele não consegue, que a família dele vai passar necessidade, que aquilo era papel do homem. E ele ouve aquilo, como é que fala? Alimenta aquilo dentro de si e acaba cometendo atos terríveis. Conheço pais de famílias que não só suicidaram, como roubaram, como fizeram coisas que o seu caráter nunca diria que eles fariam, por causa de situações, por causa do medo, da pressão, da ansiedade. Uma outra maneira, exige obediência e submissão. Uma outra maneira de você olhar se você realmente tem o dinheiro como um Deus, é você analisar qual foi o critério para você escolher a sua profissão. Semana passada eu falei isso, e eu não quero que fique parecendo para os irmãos que eu diminuí a profissão de ninguém. Muitos de nós, a gente pode dizer 90% de nós, brasileiros que estamos nos Estados Unidos, não trabalhamos ou não temos profissão. Nós trabalhamos naquilo que nós temos condição de trabalhar. A questão de documento, a questão de falar a língua, a questão de estudo e muitas outras coisas. Quando eu disse que se aquilo que você faz é o que você gosta, eu quis dizer o critério que você usou para escolher a sua profissão. Ah, o meu sonho sempre foi ser professor. Não, mas professor ganha pouco. Ah, então eu não vou ser professor, eu vou ser médico. Aí acaba sendo aquele açougueiro, né? Que, como é que fala? Corta a perna errada da pessoa e... Pelo menos 9 por ano aqui, sabia? Nos Estados Unidos. Mamon também, muitas vezes, influencia as nossas decisões do tipo, quantos filhos nós vamos ter? Eu disse semana passada que uma pessoa decidir quantos filhos vai ter, porque a criança dá trabalho, porque acordar de madrugada é chato, né? Porque não sabe como que vai educar a criança, porque não tem um preparo, é uma coisa. Agora, a pessoa decidir, porque não vai ter dinheiro, bota muito em xeque o nosso relacionamento com Deus. Bota muito em xeque a questão do governo do Senhor, do senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Ou nós cremos que Deus vai nos manter, ou nós não cremos. Não dá para ter meio termo. Eu não sei em que ambiente vocês cresceram, mas eu cresci num ambiente onde a minha avó, toda vez que chegava alguém para comer, ela falava assim, tudo bem, onde come 9, come 10. Já ouviram isso? E geralmente comia mesmo. E era impressionante. Ah, não tem problema, não. Coloca mais água no feijão. E hoje a gente simplesmente ignora frases como essa, né? Mas é interessante, porque Deus age assim conosco. Você tem um filho, Deus vai te sustentar. Você tem 2 filhos, Deus vai te sustentar. Se você tem 3, Deus vai te sustentar. Né? Já chegamos no limite do Walter, quem mais? Quando se tem 4, Deus vai te sustentar. Deus é o nosso sustento, amém? Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele não coloca limite. Ele fala, deixa eu ver. Não vai dar. Estou fazendo as contas aqui. Não é assim que Deus trata conosco.
Muitas vezes, Mamon decide se nós podemos ir a um acampamento, a uma conferência, e isso não é bom, isso não está certo. Se a gente pode ofertar ou não, qual a profissão que nós devemos seguir, como a gente deve tratar cada pessoa, a gente acaba tratando melhor quem tem mais dinheiro e tal. Isso não é normal aqui na América, graças a Deus, mas no Brasil isso é muito comum. Como se deve fazer a obra de Deus, e etc. e tal. E a última questão de um Deus, ele exige adoração. A maioria das pessoas nunca se prostrou adorando Mamon, no sentido literal. Mas presta atenção nessa oração. Ela me chocou, realmente. Mamon, como te desejo. Se estás comigo, fico feliz. Mas quando te vais, meu coração fica ansioso. Tudo faço para te ter, e não há sacrifício grande demais que eu não faça por ti. Tu és a minha alegria e satisfação, minha segurança e proteção. A gente nunca teria coragem de prostrar diante de uma imagem, de um Deus, literalmente de um dinheiro no chão e fazer isso, não é? Mas nós, às vezes, fazemos isso com a nossa atitude. Quero reiterar que não é errado. Muito pelo contrário, é um mandamento bíblico que o cristão trabalhe e ganhe o seu pão. O apóstolo Paulo, já pensou? Que coisa mais dura. Quem não trabalha, que não coma. O negócio é... Paulo é simples. Não quer trabalhar? Não come. Então, é digno que o cristão sustente a sua família, é digno que ele seja um bom pagador, é digno que ele tenha... uma vida comum de trabalho, de sustento do lar. Não é errado, por exemplo, você ter um seguro de vida, você ter um dinheiro guardado, não é errado isso. O errado, o que passa a ser pecado, é a maneira como você lidar com aquilo e a maneira como você lidar com o dinheiro. É interessante que não é errado você se precaver. Imagina, você vai entrar num bote, né, no mar ou no rio. Não, eu não quero salva-vidas, porque Deus é a minha proteção. Nenhum de nós vamos fazer isso. Eu, particularmente, sei nadar, mas eu não vou fazer isso. Imagina se esse bracinho aqui cansar. Não, de jeito nenhum, né? Ficar boiando lá, cada peso é mais difícil, então nem quero a boia. Apesar de já ter uma, eu quero a boia. Então, assim, nós precisamos entender a diferença do que Deus está falando. O que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo assim, olha, seja um irresponsável, trabalha hoje, ganha o dinheiro de hoje, dorme, e eu vou fazer tudo por você. De forma alguma, Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo para nós que nós temos que prosperar, nós temos que ter o nosso ganha-pão, nós temos que ter dinheiro, mas isso não pode virar para nós o nosso lema de vida, a nossa razão de viver. O dinheiro o dinheiro é para nós e não nós para o dinheiro. Isso é muito importante. Eu lembro do meu avô, quando ele comprava um carro novo, meu avô gostava de carro novo. E carro novo tinha aparência de novo na mão dele com um ano. Depois disso, você falava que era carro assim de 10 anos atrás, porque eu nunca vi daquele jeito. Ele era um destruidor de carro. Nunca vi daquele, nunca batia. Mas era assim, voa aos buracos. Ele, não, eu gosto de sentir essa adrenalina do carro passando, sem brincadeira. Era assim, meu pai ficava indignado, meu pai falava assim, pai, o seu carro está tão sujo. Ele falava assim, não, o banco que eu sento está limpo. Pai, mas tem que cuidar. Ele falava, não, eu cuido. Só que o carro é para mim, não é eu para o carro. Então, assim, nós temos que ter um equilíbrio em todas as coisas na nossa vida. Eu conheço pessoas que choram, assim, dias, se deixar uma coisa quebrar. Se cair, quebrar. Porque, não, eu quebrei, aquele desespero. Nós precisamos buscar o equilíbrio entre as coisas, porque senão vira idolatria. Nós vimos, vou passar rapidamente, porque algumas pessoas não estavam aqui, que nós temos 3 teologias sobre finanças. A teologia da pobreza, a teologia da prosperidade e a teologia da mordomia. A teologia da pobreza é simples, ela foi
colocada desde a época do catolicismo muito forte, do ano 300 para cima, aliás, 365 para cima, porque naquela época, como hoje, os pastores, os padres, eles eram mantidos pela igreja. Então, eles tinham direito, ele e os filhos, de comer do salário da igreja e da entrada da igreja. Mas quanto mais a igreja investisse nos padres e nos filhos, porque antigamente os padres eram casados, só no ano 770 que proibiram o casamento de padre. Então, até aquele momento, a família era grande, então eles tinham que investir muito dinheiro. Então, eles levavam essa pessoa a fazer voto de pobreza. Ou seja, tudo aquilo que era relacionado a dinheiro e riqueza, ela abria mão. E essa teologia ainda existe. Tem hoje irmãos nossos, crentes, que têm esse voto de pobreza, pessoas que não têm necessidade de passar necessidade, gostaram da redundância? Que não precisariam passar necessidade, mas passam necessidade porque fizeram voto de pobreza. Nós temos a teoria da prosperidade, que todo mundo conhece, porque é teologia da prosperidade, porque é, assim, muito falado. Nós temos hoje, das igrejas neopentecostais, pelo menos 60% dentro da teologia da prosperidade, que é uma teologia que diz que se você é rico é porque Deus te aprova. Se você é pobre, tem alguma coisa errada no seu relacionamento com Deus. Misericórdia mesmo. E nós temos a teologia da mordomia, que é a teologia que nós cremos nela, que diz que tudo que nós temos foi Deus que nos deu, mas continua sendo dele. Mas nós temos que ser bons mordomos, nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu, colocou na nossa mão. É para ele usar como ele quiser, mas nós somos quem cuidamos desse dinheiro, e desses bens em gerais. Amém? Abra sua Bíblia rapidinho em Mateus 19. Aliás, eu posso só falar os textos para a gente passar para a próxima? Pode? Ok. Mateus 19, na teologia da pobreza, é o texto do jovem rico. Só tem um enfoque que eu gostaria de... Abre, só esse. Tem algo que eu gostaria de mostrar para você. Mateus 19. Então, quando a gente chegar em Mateus 19, a gente já vai pular. Mas é interessante porque Mateus 5, 6 e 7, ele engloba muita parte dos outros livros. Então, a gente já está bem adiantado. A gente que pensa que está atrasado. Vou ler a partir do 16. Alguém quer ler para mim, por causa da minha voz? Pode ser, Neto? Não tem problema? Lá depois você corta? Eis que, aproximando-se dele, um jovem disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse: Por que me achas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Não, leu 22. Só o 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muita prosperidade. O que dá... Obrigada, Léo. O que dá um... Olha o 21. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito. É interessante que o jovem chega perguntando por Jesus o que ele faria para herdar a vida eterna. E até aqui Jesus não tinha morrido. Nós sabemos que a salvação é pela graça. Até esse ponto nós sabemos que a salvação era através do quê? Do cumprimento da lei. Então Jesus cita a lei para ele. E ele fala assim: eu tenho feito tudo isso. Aí Jesus fala para ele assim, em outras palavras: salvo você já é, se você tem feito tudo isso, não é? Mas se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue.
Então, ouvindo isso, ele se entristeceu. A chave desse texto, o tema desse texto, o tema central desse texto, está exatamente nessa frase aqui. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dás ao pobre. O que Jesus quer com isso aqui, quando ele fala para dar os bens ao pobre? Se dar, o que mais? Abrir mão, se desprender, tirar o foco. O que Jesus está falando é tudo isso, que se resume numa palavra aqui. Confiança. Confiança. Qual era a confiança? Ele ia pegar todo o dinheiro dele, ele ia vender e ele ia fazer o que com ele? Dar aos pobres. E então ele ia seguir Jesus. A base todinha daquele texto que nós estamos lendo, de Mateus 6, é esta palavra aqui, ó, confiança no Senhor. Primeiro, o Senhor fala no relacionamento de pai e filho. Por quê? Porque não há confiança maior no relacionamento de pai e filho. Pelo menos é o que devia ser. Não, eu estou tranquilo, meu pai está aqui. Sabe aquele menino que passa perto dos outros assim, com o peito cheio, e fala assim, eu estou bem na fita, meu pai está ali. Tipo assim, nada aqui vai acontecer comigo. Eu sou o dono da bola, meu pai está aqui. Então, o que Deus espera de nós é exatamente isso aqui. Talvez se Jesus tivesse falado para ele assim, ó, vende tudo que você tem. Eu quero que você se coloque no lugar desse jovem. Porque quando a gente lê os textos bíblicos, a gente fala assim, por que esse cara não fez, né? Mas quando a gente é colocado em situações de 10% daquilo, a gente não faz também. Mas Jesus fala para ele, dá aos pobres. Talvez se Jesus tivesse falado para ele assim, olha, pega tudo que você tem, vende, aplica a juro, vai vivendo do juro e vem me seguir. Talvez ele teria falado, é agora, Senhor. Faço isso agora. Por quê? Porque ele não precisaria disso aqui, ó, dependência. Dependência. Fala para a pessoa que está do seu lado, dependência. Essa palavra aqui, ó, ela destrói o ego exaltado do ser humano. Tem coisa pior do que você depender de alguém. Para nós, seres humanos, depender de algo. Tem? Principalmente quando aquela pessoa da qual você depende faz questão de te lembrar que você depende. Não é? Não tem nada que tira a dignidade do ser humano mais do que isso aqui. Depender. Eu falo para você que para nós mulheres é difícil, dependência. Para os homens, eu penso que deve ser 50 vezes pior. Depender de alguém. Mas o que Jesus queria era isso aqui, confiança e dependência. Vai, vende, dá tudo para os pobres e me segue. Ou seja, você não vai ter nada, um pau para você dar num gato. Você não vai poder virar para mim e falar assim, não gostei desse ensino. Jesus, ó, estou fora. Você vai depender de mim, você vendeu tudo, você deu tudo que você tinha. Então, você vai depender de mim. É exatamente essa condição que o Senhor quer de nós. O Senhor hoje não pede para nós vendermos tudo e dependermos dele. Ele pede para a gente depender sem vender. Pode falar aí. Essa parte aqui eu não tinha pessoa, mas quando ele fala assim, ó, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Sim. Vem e me segue. Não vai entrar no catolicismo para comprar terreno, para outros pastores vender terreno, vender não sei o que lá, para ter um tesouro lá no céu, para depois seguir Jesus? Alguma coisa assim? Não, mas ninguém compra o terreno para depois seguir Jesus. A pessoa compra para morar no céu, né? Não, esse texto está falando de galardão, é óbvio, porque ele chega para a perfeição. Toda vez que é exigido de nós algo além da fé para a salvação, aí já está entrando na questão de galardão, entendeu? Jesus fala para ele assim, tipo assim, em outras palavras, tudo isso você já faz. Você não mata, não adultera, ou seja, você já é salvo.
Mas agora eu estou te chamando para um passo a mais, para perfeição. Eu estou te chamando para uma disposição mental superior, para você largar de ser terreno, parar de pensar no tesouro aqui na terra e pensar em galardão, em pensar em tesouro no céu. E é esse mesmo o foco de Mateus. Exatamente isso, para você tirar o foco do terreno e jogar. Agora, a deturpação da teologia acontece em todas as igrejas. Isso aqui é deturpado em todas. O voto de pobreza mesmo é uma deturpação do texto. E esse texto é a base do pessoal que faz voto de pobreza, que é incentivado, entendeu? A fazer voto de pobreza. Entrega o que você tem, abre mão do seu direito, que em troca você vai ter muita coisa lá no céu. E às vezes o negócio não é bem assim. Às vezes uma pessoa que não é tão fiel, olha só o que eu vou falar para vocês, esse é verdadeiro. Às vezes uma pessoa que não é tão fiel no dízimo e na oferta, ela agrada mais a Deus do que uma pessoa que fez um voto de pobreza e abriu mão de tudo, por causa da postura de coração. Nós vamos ver por quê. Passado. Então, o texto básico da teologia da prosperidade, eu disse para vocês, é aquele dei, será vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Né? Que é o terror dos tradutores, né, Danilo? Ninguém merece. Você dê e você fala assim, dê, né? Dê de novo. Boa medida, dê. Então, dê mais um pouquinho. Shake, shake, shake. Ah, essa foi boa. E, em terceiro, a teologia da mordomia, nós vamos ler esse texto. Depois é o texto de Mateus 25, que é o texto dos talentos. A teologia da pobreza, ela tem, como todas as outras, alguns problemas. Ela presume que toda pessoa bem-sucedida financeiramente é desonesta. Isso não é verdade. Ela também exagera na questão sacrificial. Todas as pessoas que exageram na questão sacrificial, presta atenção nisso, ela tem a tendência à justiça própria. Toda pessoa que você olhar para ela, e ela não está fazendo 7 dias de jejum, ela está fazendo 60, ela está fazendo 70. Ela tem a tendência a tentar comprar as coisas com a justiça própria. Tipo assim, não, Deus vai ter que fazer, porque afinal de contas eu jejuei. Deus vai ter que fazer, porque afinal de contas eu me sacrifiquei. E aí a pessoa se sente tão espiritual, superior às outras e acaba perdendo tudo o que conquistou. A terceira, ela não é analítica, ela não pensa que se todo mundo fizer um voto de pobreza, a obra de Deus morre. Se todo mundo falasse, não, eu não quero mais nada, a obra de Deus morre, que passagem de avião para os missionários não é de graça, gasolina não é de graça, aluguel não é de graça. Então, é uma coisa que falta uma postura analítica. E, por último, ela pode ter um estilo de vida manipulador. A pessoa fala assim, irmãos, eu estou aqui nessa noite com muita dificuldade, porque eu não tinha dinheiro de pagar a minha passagem, inclusive eu estou falando que eu vou voltar a pé. Por quê? Para ver se alguém fala assim, eu vou dar uma passagem de ônibus para esse cidadão, ou um carro, ou alguma coisa. Dá um vale transporte, né? Então, é um estilo de vida que pode virar manipulação. Os problemas da teologia da prosperidade, ela vê a prosperidade como um sinal da aprovação de Deus. A prosperidade, ela vem sobre aquelas pessoas que plantam e sobre aquelas pessoas que Deus já estabeleceu, independente de qualquer coisa. Mas isso, muitas vezes, não é um sinal da prosperidade. Por exemplo, vocês viram o pessoal da Telexfi prosperando, não viram? Isso é um sinal da aprovação de Deus? Não, de forma alguma. Você vai ver, muitas vezes, um sonegador de impostos colocando altas quantias no bolso. Aquilo é um sinal da aprovação de Deus? De forma alguma. Então, nós não podemos levar isso. Segundo, ela produz culpa em quem não é próspero. Aquelas pessoas que estão dentro das igrejas, que da teologia da prosperidade, elas se sentem diminuídas. Porque elas não andam em carro novo, elas não moram em apartamento de cobertura, elas não têm aquilo ou aquilo outro. Então, elas se sentem culpadas, porque Deus não as aprova. E isso é terrível. Ela estimula motivações erradas. A pessoa, às vezes, oferta com a intenção de receber muito mais de Deus. Então, eu vou dar 100, porque eu preciso de 1.000, então Deus vai me dar esses 1.000.
Então, é uma motivação errada. E ela também nega a soberania de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é Deus e Ele abençoa quem Ele quiser abençoar. Amém? Perdão, irmãos. Muito ruim. A teologia da mordomia, ela diz que Deus é dono de tudo, os recursos são deles e é para alcançar os propósitos dele. Toda decisão financeira é uma decisão espiritual. Foi aí o ponto que nós paramos semana passada. A teologia, abre a sua Bíblia em Mateus 25. Qual é o último exemplo da teologia da prosperidade? Eles negam a soberania de Deus. Eles acham assim, que eles foram abençoados porque eles plantaram. Eles fizeram por onde eles mereceram. Então, Mateus 25. Todo mundo conhece o texto, queridos? Todo mundo conheceu, eu não vou ler. O texto diz o seguinte, que um senhor, dono de alguns bens, ele foi viajar para fora do país, e ele chamou os servos e confiou uma quantia a cada servo. A um servo ele confiou 5 talentos. E a gente olha essa palavra talento e muita gente acha que é talento no sentido de dom, tá? E não é. Esse texto está falando de dinheiro. É lógico que você pode usar esse texto para ensinar várias outras coisas, mas esse texto está falando de dinheiro. Deu 5 talentos, e esse que ele deu 5, ele multiplicou, ele negociou os talentos e ficou com 10. Para outro ele deu 2, esse negociou e ficou com 4. E outro servo, ele deu 1, e ele ficou com medo e guardou aquele talento. E quando o Senhor voltou, ele tinha apenas 1. E o Senhor, então, toma aquele talento dele e fala assim, porque você foi mau, você não soube multiplicar aquilo que eu dei na sua mão para investir. Você foi um servo mau. Então, até aquilo que você tem, lhe será tirado. É nesta passagem bíblica que é baseado a teologia da mordomia. Tudo aquilo que Deus nos deu é nosso, entre aspas, porque continua sendo dele, cabe a nós, lidar com aquele recurso da maneira mais sábia e da maneira mais espiritual possível. Então, quando você entende esse princípio, você entende que todo centavo que você gastar, ele é uma decisão espiritual. Eu estava contando para o Neto e para a Adriana hoje na cozinha, que eu contei para vocês um caso de uma bolsa, né? R$400, dólares, foi isso? A bolsa, não foi isso? Que eu contei para vocês, que uma pessoa pagou uma bolsa. Eu fiquei mais chocada ainda, porque a bolsa foi 400, mas a sandália foi 700. $700, a sandália. Não, só faltava ser havaiana, né? Então, que Deus trouxer na sua mão, seja um bom administrador, para você não ouvir, naquele grande dia, servo mau e infiel. Amém? Que nós possamos ser espirituais em todas as nossas decisões financeiras. Todas, sem exceção. Desde o $1 para gastar até o dólar mais alto. É interessante que eu estava lendo uma história, eu contei para vocês semana passada, do John Maxwell. Contei? Do homem que conseguia ser fiel ganhando $200. Contei isso para vocês? Olha que interessante. Um pregador do século passado, John Maxwell, ele disse que na igreja dele, um homem chegou e falou assim, pastor, eu ganhava $200 por semana. E eu era um dizimista fiel. Eu conseguia ser fiel. Sempre, eu nunca atrasei. Eu nunca deixei de dar o meu dízimo. Só que o meu salário aumentou. E eu estou ganhando 10 vezes mais do que os $200. Dá quanto, Rafael? Thank you. Então, eu estou ganhando 10 vezes mais. Só que eu não estou conseguindo ser fiel. Eu acho muito $200 de dízimo. Naquela época, nós não estamos falando de hoje, né? Eu acho muito. E aqui na igreja, eu já estive observando, ninguém aqui
tem cacife para dar $200 de dízimo. E eu me sinto prejudicado. Como que eu dou $200 de dízimo e o fulano dá 10, o outro dá 15? Então, eu não estou conseguindo ser fiel. Aí o pastor falou assim, nossa, não é simples, vamos orar. Ajoelhou. No século passado, eles tinham muito isso, né? Essa reverência e tal, que, aliás, nós deveríamos voltar a ter. Ele ajoelhou e fez a seguinte oração: Senhor, quando teu filho ganhava 200, ele conseguia ser fiel. E agora ele não consegue mais. Então, eu quero te pedir que ele volte a ganhar 200, para ele voltar a ser fiel. Porque mais importante é ele ser fiel e obedecer ao Senhor do que a quantidade de dízimo que ele dá aqui na igreja. Então, Senhor, mexe na vida dele e traz as situações necessárias para ele voltar a ganhar $200. Amém. Diz que o cara pulou de pé e falou assim, amém nada, eu vou ser fiel, pastor, eu dou minha palavra, a partir de agora, nunca mais na minha vida eu atraso um centavo, um dia e deixo de dar um centavo de dízimo. Então, a gente precisa entender da postura do nosso coração, como tem que ser. Porque a mordomia não é uma questão de quantidade, não interessa qual é a quantidade, o interesse é a fidelidade. E eu achei interessante isso aí, a mordomia requer ação. A mordomia é mais do que dinheiro. Ser mordomo do Senhor é mais do que dinheiro, mas nunca menos. Nunca menos. Nós nunca podemos olhar e falar assim, Deus não quer meu dinheiro. E realmente Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas nós somos mordomos. Servir a Deus implica em mais que dar dinheiro, mas nunca menos. Ou seja, quem serve a Deus de verdade, serve a Deus. E dá o dinheiro também. Servir a Deus implica em muitas coisas, mas nunca menos que ofertar. Tremendo, né? Tremendo. Ouvir isso me realmente impactou bastante. Bastante mesmo. A base para nós vencermos a ansiedade, só recapitulando para encerrar essa parte completamente. Sim. Só fazer uma pergunta. Com relação a essa pessoa aí da bolsa e da sandália. Se essa pessoa... É assustador demais, né, Adriana? De forma alguma. Se essa pessoa, ela comprou uma bolsa de 700, se ela desse uma oferta de 700 com o coração desprendido, também não teria problema. Não tinha problema. Tem pessoas... Às vezes a pessoa compra, gasta muito com coisas supérfluas e o que é importante é uma coisa. Sim. É interessante esse ponto que você colocou. É interessante esse ponto que a Adriana colocou, porque tem pessoas, queridos, que vivem num padrão de vida que eu e você não conseguimos imaginar. Sabia disso? Nós não conseguimos imaginar. Talvez a pessoa dá de tips num restaurante o que você gasta em 15 dias de compra para casa. Entendeu? Então, assim, existe esse nível, esse patamar financeiro que a nossa mente de salário mínimo ainda não consegue abranger. Certo? Talvez, não para essa pessoa, porque eu conheço, mas... Talvez para uma pessoa que vive nesse nível, dar $700 numa sandália, seja como eu e você ir no Walmart e achar uma por 7 e falar, opa, era isso que eu estava querendo. Né? Por causa do nível que a pessoa vive. Mas o que interessa é o nível de desprendimento e de disposição para fazer exatamente aquilo que se fez, para pagar o luxo, para cumprir o mandamento do Senhor. Entendeu? Então... Depende muito da pessoa. A pessoa chega e compra uma sandália de $700, sem problema algum. Sim. Essa é a dúvida. Agora, para pôr a mão no bolso e dar $700 de oferta... É isso aí que eu estava... Sim. Exatamente. Eu falo, Deus, você realmente está falando comigo? Exatamente. Porque se uma pessoa que dá $700 numa sandália, ela passa por uma pessoa com fome e ela não se compadece, tem alguma coisa errada com ela, querido. Tem alguma coisa. Ela está prontinha para ir com a sandália para o inferno. Porque não tem
Ela vai queimar tudo, porque não tem outra alternativa. Não. No céu, não. No inferno, eu não sei. Então, assim, tem muita coisa que nós precisamos sondar o nosso coração. Tudo aquilo que nós gostaríamos de ter. Presta atenção nisso, que isso é muito interessante. Tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, que não é uma necessidade. Todos nós temos os nossos desejos, nós somos seres humanos. E eu vou falar um negócio para você, muitas vezes Deus vem e satisfaz esse desejo. Muitas vezes o fulano quer ter um carro azul. Deus vai e faz exatamente daquela forma. Às vezes o sonho da pessoa é ter uma casa própria. É errado? Não. Trabalha e consegue uma casa própria. Então, nada disso é errado. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: o que eu quero na minha lista que não é necessidade? Eu quero esse presente aqui que não é necessidade. Né? Na época de Natal, eu passei o negócio na mão, não deu. Eu vou desenhar um presente, tá? É um laço com aquele negocinho no meio de presente. Ok? Aí você pensa assim, o que eu vou gastar para comprar esse presente para mim, que eu quero muito? Eu não preciso disso. Mas eu gostaria de ter. Eu estou disposto, se alguém precisar, eu abrir mão daquilo para abençoar alguém. Eu estou disposto, se alguém precisar, se a igreja precisar, se os homeless precisar, se o pessoal que não tem comida precisar, eu estou disposta a simplesmente chegar e falar assim, não, isso aqui pode esperar. Eu não preciso disso aqui para eu viver. Esse dinheiro aqui eu posso dar. Se a sua resposta é sim, eu estou preparado para isso, eu compro ano que vem, ou eu não compro, não vou morrer por causa disso, ou eu espero o preço abaixar, eu espero outra oportunidade. Se a sua resposta é sim, de coração, eu falo para você, você está pronto para ter isso aqui. Porque isso aqui para você não é o que movimenta a sua vida. Então, a postura do nosso coração, o livro de Mateus é todo de postura de coração. A postura do nosso coração com relação ao dinheiro conta muito, muito. Eu sei que vocês lembram da oferta da viúva rica, lembra? Da viúva pobre. Que, na verdade, na minha opinião, ela era rica. O que Jesus fala? Caiu uma moedinha no ofertório, uma moeda. Mas o que a Bíblia fala? O que Jesus fala? Você sabe quem ofertou mais aqui do que todo mundo? Ela. Como? Porque ela deu o que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. E é interessante que o final do livro de Tiago fala bastante sobre isso. Sobre como o patrão tratar o funcionário com dignidade, com respeito, pagando um salário justo, de maneira que você tenha menos, mas que o seu funcionário também seja abençoado. Sabe, a gente vai, às vezes, em restaurante, e a pessoa tem coragem de dar um tips para o garçom, que não é tips, é esmola. Isso tudo faz parte da conduta de um crente. O cara está lá trabalhando, ganha R$ 2,65 a hora, e o salário dele é através do tips. E aí a pessoa chega lá e tem coragem de tirar a menor nota do bolso, ou às vezes não dá. Sério mesmo, é vergonhoso, é vergonhoso. Eu gosto de sair de um lugar e ver a garçonete sorrindo. E eu gosto de fazer questão dela saber que eu sou crente. Eu gosto mesmo. Por quê? Porque faz parte de você glorificar a Deus, de você expressar a glória de Deus na terra. Quando assim que a igreja abriu, eu trabalhava lá no John Bertos, Josi. A igreja tem 12. Há uns 10 anos atrás, um grupo da igreja foi comer no restaurante que eu trabalhava. Quando eles saíram, a garçonete estava chorando. Eles eram 18 pessoas na mesa. Eles deixaram $6 de tips para a garçonete. Eles não tiveram a dignidade de deixar $1 por pessoa. Eles deixaram $6 de tips para a garçonete que atendeu eles por mais de 3 horas. Eles ficaram mais de 3 horas dentro do Giovanni's. E ela chorou. E eu falei para ela, o que você está chorando? Era Nick o nome dela. O que você está chorando? Ela falou assim, eles me deixaram $6 de tips. E aí eu menti.
Depois eu falei assim, Deus, eu realmente sou miserável. Eu menti, porque eu fiquei com a cara. Eu não tinha o que fazer. Eu olhei para ela e falei assim, Nick, eles deixaram dinheiro comigo e eu esqueci de te dar. Fui, peguei um dinheiro que estava dentro da minha bolsa, dei para ela. Ela falou assim, eu estava pensando que eles tinham me explorado. Eu falei, não, eles esqueceram. Eu esqueci de te falar. Eles não esqueceram, não. Eu esqueci de falar. Entendeu? Não é mentira justificável, de forma alguma. Pedi perdão para o Senhor, da mesma forma, me arrependi de ter feito. O que eu devia ter falado era verdade para ela. Olha, eles não fizeram. Mas eu não acho isso certo, isso não condiz com a glória de Deus, então vamos fazer assim. Mas eu fui e dei tips para ela, porque eu fiquei envergonhada. E eu já tinha falado. Pessoal da minha igreja, isso aqui. Nossa, minha cara foi no chão, assim. Então, nós precisamos entender que a nossa finança tem que expressar a glória de Deus. Tem que. O fato de você ser dizimista fiel não te dá o direito de fazer o que você quiser com o resto, 90%. Você continua tendo um Senhor. Continua tendo um Senhor. Jesus continua sendo o nosso Senhor. O Senhor da área financeira. De todas as áreas da nossa vida. Tem nenhuma área da nossa vida na mão de nenhum falso Deus. O nosso Senhor é Jesus Cristo. Amém? Volta para Mateus 6. Aliás, eu acho que é o 7, né? Yay! O último capítulo do capítulo 6, o último versículo do capítulo 6. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, Jesus fala abertamente contra a ansiedade. Nós, crentes, precisamos nos libertar desse mal que assola os gentios, que assola aqueles que não têm Deus como Pai, a ansiedade. Amém? Não é que nós vamos viver de forma irresponsável, mas nós precisamos abandonar toda a ansiedade. Nós precisamos traçar a nossa vida dentro dos planos de Deus. Sabe, você que tem filhos, ensine os seus filhos a trabalhar o mais rápido possível, incentiva a trabalhar, a estudar, a ter uma vida financeira organizada. Isso é muito importante. Eu tenho um tio que todo o salário que os dois primos trabalhavam, ele pegava. E aí aquilo tinha assim, a família olhava e falava assim, isso é muito abuso. Como que ele passa a mão no dinheiro dos meninos desse jeito? E aí um dia, no meio da conversa de família, um dos meninos falou assim, o que o meu pai tem me ensinado, eu nunca vou desaprender e eu nunca vou perder. Hoje, esse meu primo, os dois, mas um deles, esse que falou isso, ele é o mais próspero da família. Hoje, ele sustenta os pais. Por quê? Porque o pai dele ensinou um princípio. Ele ensinou que o dinheiro dele de adolescente não era para bebedeira, não era para gandaia, não era para ele pegar um carro e encher de menino e beber tudo que ele quisesse e bater um carro num poste e, quem sabe, até perder a vida. Ele ensinou de uma maneira muito boa. E hoje você vê assim a prosperidade, são crentes. Você vê a prosperidade na família, porque um princípio foi ensinado. Então, não perca a oportunidade de viver e de ensinar isso, de ensinar a dignidade. Maneira de vencer a ansiedade, sabendo o real valor das coisas, entender o valor que nós temos para Deus. Reconhecer a inutilidade da ansiedade. O fato de nós ficarmos ansiosos não aumenta a nossa conta bancária, não paga aluguel, pelo contrário, faz gastar tinta de cabelo, né? Faz os homens perderem o cabelo, as mulheres entrar na tinta. O que mais? Perder noite de sono, comprar aqueles remedinhos para dormir.
No outro dia, compro de ficar acordado. Então, assim, é um negócio terrível. Não fica ansioso por coisa alguma. Ouve o que Jesus falou. Nós vencemos pela fé, de entender que Deus é o nosso supridor. Nós vencemos conhecendo Deus como Pai. Ele fala assim, se até vocês que são ruins, se o seu filho te pedir algo, você vai dar. Se o seu filho te pedir pão, você vai dar pão e não pedra. Se pedir peixe, você vai dar peixe e não cobra. Então, quanto mais eu que sou bom. E nós vencemos a ansiedade, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Isso é muito importante, nós precisamos vencer esse princípio, viver esse princípio. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas. Então, se nós não estamos tendo todas as coisas, a gente precisa parar, dar aquela sacudida e falar, peraí, Deus, eu preciso cumprir um princípio para que algo possa acontecer. Amém, queridos? Nós precisamos. E é difícil, mas é um passo de fé. Eu não vou entrar em Mateus 7, não. Vou deixar para a semana que vem. Nós temos semana que vem? É véspera? Não, né? Então nós ainda temos. Então, leiam Mateus 7 em casa. Não julgueis, para que não sejais julgados. Hã? Vou, porque discernimento não é julgamento. Então, se você não lê... Muito interessante esse assunto de julgamento. Muitas coisas que nós, crentes, consideramos julgamento, não é julgamento. Tem nada a ver com julgamento. É discernimento. Se você chamar alguém e dar aquela bronca, porque alguém está fazendo a coisa errada, não é julgamento. A pastora Cleusa ouviu isso outro dia. Fulano, você precisa mudar. Você está fazendo assim, assim, assim. Está errado? A pastora está me julgando. Eu não estou te julgando. Eu estou vendo, eu estou te avisando o que você está fazendo de errado. Então, nós vamos ver na aula que vem o que não é julgamento, para a gente poder entender. Então, eu quero uma tarefinha de casa para vocês. Eu quero que vocês leiam Mateus 7, de 1 a 5. E eu quero que vocês leiam 1 Coríntios. Deixa eu só ter certeza do texto aqui. Ok. 1 Coríntios 2, a partir do 14. 15, principalmente. Eu quero que vocês filosofem aí na cabeça de vocês entre os dois textos, tá? Não julgueis para que não seja julgado. E, de repente, o apóstolo Paulo fala, o homem espiritual julga todas as coisas. Eu quero que vocês vejam aí o que Paulo está dizendo e o que Jesus está dizendo, que parece um contraste terrível, né? Não julgueis para que não sejais julgados. O homem espiritual julga todas as coisas. Leia os dois textos, todas as coisas.